Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, no teu coração, na tua vida. Isso mesmo, Ele não está morto. Olha, Jesus veio do céu, diz a palavra de Deus, o verbo, a palavra, o verbo se fez carne. Esteve aqui na terra, realizou a sua obra redentora, sim, veio para salvar, veio para libertar, mas continua hoje operando. Não no corpo físico, Jesus está sentado à direita do Pai. Mas Ele enviou o Espírito Santo. Isso é importantíssimo, é compreender as coisas de Deus, que são simples. Nada assim, difícil de compreensão, não. Tudo muito simples. O que faz a diferença é a atenção que se dá e principalmente, vamos dizer, na abertura do coração. Ou seja, o desejo de realmente entender, de conhecer Deus melhor, a palavra de Deus. E é lamentável que às vezes pessoas sigam regras e doutrinárias e linhas de pensamentos e com, supostamente, vamos dizer, com o falso cunho de que Deus está ali falando e tal. Deus fala na sua palavra, queridos. Ele fala na sua palavra. Agora, é claro, eu preciso ter o coração aberto para a compreensão, para uma melhor compreensão. Por exemplo, o salmista Davi é fantástico, não? Davi tem uma história muito interessante. Mas vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a oração do agradecimento, né, de abertura, de entrada do programa, e vamos no reconhecimento da bondade de Deus, né, da existência desse Deus que criou todas as coisas, essa natureza tão linda, tão rica, tão diversificada, tão maravilhosa, né, que nos sustenta, que nós contemplamos. E Deus nos criou, Ele é o Criador de tudo, desde o ar que nós respiramos. Às vezes as pessoas dizem, eu não creio em Deus, mas elas respiram, e só respiram porque Deus existe. Eu não creio em Jesus, mas Jesus é a palavra, o verbo que se fez carne, que antes da encarnação criou todas as coisas, o poder de Deus. Isso mesmo. Nós vamos falar disso já, mas vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus, assim, para render graças com o coração bem aberto. Isso agrada a Deus. Querido Deus, Pai Celestial, entramos em Tua presença em oração, primeiramente para render graças por tudo que recebemos de bom e pelo que contemplamos, Senhor. Pai, porque o Senhor, sendo tão grande, tão glorioso e excelso, se mostra a pessoas pequenas que abrem o coração. É tão bom, Senhor, estar contigo. Pai, desde o ar que respiramos, o fôlego de vida do homem veio do Senhor e vem do Senhor. Pai, nós agradecemos de todo o nosso coração pelo dom da vida, pelas provisões, pelas Tuas ricas bênçãos. Pai, agradecemos. Podemos desfrutar da natureza criada pelo Senhor de modo tão maravilhoso, de forma tão gloriosa, que nos sustenta. Sim, Pai, que nos conforta, que nos acalenta. Nosso Deus, muito obrigado. E o Teu Santo Espírito, Pai, que verdadeiramente nos conduz. Como o Senhor diz, se sois guiados pelo Espírito de Deus, então sois filhos de Deus. Pai Celestial, nós agradecemos de todo o nosso coração por cada dádiva, por cada bênção. Pai, por cada vida preciosa que o Senhor colocou em nossa vida. Nosso Deus, agradecemos, Pai. Obrigada pela família, obrigada por todos, pelos irmãos, pelos amigos, pelos companheiros de fé e por quem, Senhor, por todo ser humano. Embora, Senhor, muitos estejam sofrendo, como o Senhor diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Mas o Senhor criou o ser humano à imagem e semelhança do Senhor. Não para o fracasso, para a derrota, para a desgraça,
mas para uma vida abençoada. Como o Senhor diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Pai, agradecemos sim por tudo de bom. Nosso Deus, muito obrigada por Jesus no Calvário, onde Ele nos resgatou, pagou o preço da nossa redenção, derramou o seu próprio sangue para nos salvar, para nos libertar. Nosso Deus, muito obrigada. Desde agora, toma a tua direção neste programa. Que o teu Santo Espírito fale aos corações. O Senhor, só o Senhor é Deus. O Senhor que conhece cada um, cada coração. Venha, Senhor. Toma a tua direção. É o que nós pedimos e agradecemos desde já. Em teu nome, Jesus, teu é o reino. Muito obrigada. Amém, amém e graças a Deus. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Muito bem, eu disse que nós iríamos falar do salmista Davi, porque ele tem uma história muito interessante, muito linda, muito forte, muito. Davi era filho de um camponês, isso mesmo, um judeu, um homem de Deus, um homem do povo de Israel. A cidade de Davi era Belém de Judá. Belém era a menorzinha de todas as cidades. E interessante, foi lá que Jesus nasceu. Maria deu a luz a Jesus, bem ali em Belém de Judá. Coisa linda, né? Simples, simples. Então, o pai de Davi chamava-se Jessé. Isso mesmo. E ele tinha, então, 8 filhos. E o caçulinha era o Davi. Aí o que aconteceu? Israel tinha um rei. O rei era Saul. Saul foi escolhido, foi eleito pelo povo. Isso mesmo. Olha que coisa interessante, voto popular. Todo mundo queria que o Saul fosse rei, porque ele era inteligente. O pai dele era um negociante. Ele era, assim, um homem de porte atlético, era de uma beleza, assim, chamativa, atraente. As pessoas gostavam, queriam aquele rei, assim, bonito, aquele rei muito alto, aquele rei muito forte, aquele rei muito inteligente. E aí, ele reunia todas as qualidades. E agora, o povo não conhecia o coração de Saul, só Deus conhecia. Mas o povo insistiu, pediu e Deus deu. Tá bom, Deus deixou. Aí Deus falou com Samuel: Samuel, tá bom, vai lá e unge o Saul como rei, mas diga a ele que faça isso, 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 e faça assim, 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 assim. É interessante que às vezes as pessoas dizem assim: eu faço o que me mandam. Mas não fazem da forma como lhes é mandado. Muita gente só pensa no resultado final, não pensa nos meios. É por isso que às vezes muitas pessoas usam de meios ilícitos para alcançar um objetivo e no final acaba em destruição, em desgraça, em vergonha. Mas enfim, falando ainda de Saul. Então Saul foi eleito, foi ungido, começou o seu reinado. Mas logo lá no início, ele já começou a fazer as coisas do seu jeito. E não fez o que Deus queria. Olha só que coisa séria. Aí, Deus olhou, viu o coração de Saul, viu que ele não obedecia, e então chamou o profeta Samuel e disse para Samuel: Samuel, eu estou arrependido de ter posto Saul como rei. Eu quero ler isso aqui com você, porque é muito interessante, muito mesmo. Olha só. Aí diz assim, ó, eu estou lendo o primeiro livro de Samuel. Se você quer participar, partilhar essa história, até compartilhar com seus amigos, vamos conhecer um pouquinho, né, das coisas
Coisas que aconteceram aqui na terra, tá? Estão registradas na Bíblia Sagrada e ao mesmo tempo são coisas espirituais. Muito interessante. Aí está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, no versículo de número 10. O título diz assim: Deus manda Samuel repreender a Saul. Aí diz: Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contestou e toda aquela noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar com Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel, dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Sabe o que aconteceu? O Samuel falou tudo para ele, que ele não tinha feito como Deus havia ordenado. Isso mesmo. Ele aí tenta negociar com Samuel. Samuel, ora por mim, dá o teu jeito e tal. E Deus disse não. Não, Samuel. Aí o Senhor Deus, o Criador, né? O Deus Todo-Poderoso, que criou esse universo. Aí o Senhor Deus virou-se para Samuel e disse: Samuel, já escolhi outro rei. Esse não executou as minhas palavras. Aí foi muito interessante que Deus mandou Samuel lá na casa do Jessé. Então Jessé é o pai de 8 rapazes, 7 super apresentáveis, e o caçulinha era assim, meio mirradinho. Ele era baixinho, e não é porque todo baixinho é mirradinho não, gente. Não, mas é que ele era um menino. E era até simpático, mas era um menino. Aí o que aconteceu? E aí ele era assim, vamos dizer, os 7 estavam super apresentáveis. Então Deus falou: Samuel, vai lá na casa do Jessé, porque lá eu escolhi um rei. Eu tenho me provido de um rei lá da casa do Jessé. Aí lá vai o Samuel para aquela cidadezinha, né, Belém, da Judéia, Belém de Judá. E ele vai, e aí quando ele chega, os 7 irmãos de Davi estão prontinhos, porque a cidade inteira, você pode imaginar, olha, o profeta está vindo aí, ele vem aqui na nossa cidade. Aí todo mundo fica sabendo, aquele mover, todo mundo se mexe. E aí a notícia corre: ué, mas aonde ele vai? Ah, ele foi na casa do Jessé. Ué, na casa do Jessé? O que ele foi fazer lá? O próprio Samuel teve receio e falou: olha, se eu vou escolher um outro rei e o Saul descobre, Saul vai mandar me matar. Quer dizer, que negócio é esse? Que negócio é esse? Tem outro aí para tomar o meu lugar. Mas o Samuel tinha que fazer o que Deus estava mandando. Aí Deus falou com o Samuel, tá bom, vou dar meu jeito. Quando você entrar, você diga: olha, eu vim fazer sacrifício a Deus, pronto. E vai lá e faz o teu sacrifício e faz o que eu estou te mandando. Viu? Aí muito interessante. Aí o Samuel entra na casa do Jessé, e lá estão os 7 irmãos de Davi, super apresentáveis. Você pode imaginar? Altos, fortes, bonitos, inteligentes, capacitados, muito bem vestidos, todos, né? E aí? Aí eles estavam assim, por ordem, do mais velho para o menor, mas o Davi não estava. Você vê, ele era tão assim, né? Deixadinho de lado, né? Deixadinho, né? Não esquece, olha, essa palavra você não guarda não, viu? Não existe. Não existe isso, né? Deixado de lado. Mas o pobrezinho, essa já existe. O pobrezinho, ele está lá no campo, cuidando das ovelhinhas do papai dele. Então é interessante ver que o Davi, ele era um pastorzinho desde criança.
E você sabe que Davi era músico também, né? Ele, além de tocar, ele cantava, ele compunha louvores. E ele ficava lá no campo, ele até fabricava instrumentos, muito interessantes. Imagina que ele pegava a pele de um bichinho, ele dava o jeitinho dele com um arquinho, já estava lá com, né? Batendo lá, fazendo um sonzinho. E o Davi, então, ele está lá no campo cuidando dos bichinhos. É interessante notar que o Davi não estava na sala quando Samuel chegou. E essa pessoa diz assim, mas eu não tive oportunidades. Mas Deus escolhe, Ele está vendo. O que se está fazendo? É isso mesmo. Deus quer usar uma pessoa, mas ela está lá, né, navegando na internet, jogando conversa fora. Está lá vendo coisas que, às vezes até sites nada recomendáveis, coisas dessa natureza. Mas aí o Davizinho está lá no campo. O que ele está fazendo? Está trabalhando para a família. Ele está apacentando o rebanho que precisa se alimentar, para produzir, não é? A gordura, a lã, tudo que uma ovelha produzia. Quem acha que a ovelha só produz lã, não. Tem uma espécie de ovelha que produz uma gordura. E naquele tempo que não havia indústria nenhuma, aquela gordura era usada na culinária de uma forma séria e muito ampla. Bom, eu vou acelerar um pouquinho por causa do tempo, mas vamos lá. Aí o que aconteceu? Aí o Samuel pôs os olhos no irmão mais velho do Davi. Ele nem sabe do Davi, nem conhece o Davi. Aí ele olha os irmãos do Davi, ele olha os rapazes, vamos dizer assim, e ele começa pelo mais velho. Quando ele olha, ele já vai em direção a ele para ungir o rapaz. Tipo assim, olha esse aí, super apresentável. É esse aí o rei. Aí Deus veio lá no coração do Samuel e disse assim, dentro do coração dele, Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante do seu rosto, dos seus olhos, mas eu vejo o coração. Viu? Às vezes você não compreende por que as coisas de Deus são assim. Por que Deus às vezes escolhe pessoas tão insignificantes a olhos naturais? Porque Deus dá o valor ao ser humano. O valor foi altíssimo à vida de Jesus. Mas Ele examina o coração. Daí o que aconteceu? Deus falou claramente com ele, não, Samuel, não escolhi esse não. Aí ele foi para o segundo, Deus falou a mesma coisa, também esse não. Aí ele foi para o terceiro e Deus falou também não. Aí ele foi para o quarto e assim foi os 7. Quando terminaram os rapazes, Samuel virou, o profeta virou para o pai e disse, Jessé, você tem mais algum filho aqui? Você tem mais algum filho? Ele disse, eu tenho sim um garotote, um menino. Está lá no campo apacentando as nossas ovelhas, um rebanho pequeno. E ele está lá no campo, é um garoto, não passa de um menino. Aí o Samuel virou para ele e disse assim, então manda chamá-lo, porque nós não nos assentaremos à roda da mesa até que ele chegue. Vou resumir para você. Ele foi honrado, porque ele já estava a serviço de Deus. Ele estava obedecendo ao Pai, cuidando do rebanho. Ele estava buscando a Deus. Ele não ficava, eu acredito que se Davi tivesse um celular, ele não estava vendo porcaria. Ele usaria para a comunicação saudável. Por quê? Porque você vê isso na Bíblia. Ele teve suas falhas? Teve. Teve sua fraqueza? Teve. Mas ele amava a Deus acima de tudo. E ele reconheceu o seu erro. Então Davi foi rei de Israel. Mas eu não vou falar de Davi agora, que nós vamos para uma outra parte do programa. E eu volto logo a seguir, queridos. Nós temos a oração da fé. Amém? Vamos lá, não saia daí. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor,
e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor. Escola Bíblica, às quartas, 7, 14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá. E graças a Deus, graças a Deus. Então, veja bem, é necessário que a pessoa que crê em Deus, que crê na sua palavra, não é? Vamos lá, se esforce, porque as batalhas vêm, as lutas vêm, melhor dizendo, e muitas vezes é necessário empreender uma batalha espiritual, uma batalha de oração, mas que tipo de oração agora? Como agir? Como reagir? Às vezes uma família destruída porque uma das partes não está posicionada diante de Deus para desfazer aquela obra maligna. Muitas vezes vem o sopro da violência, da inveja, muitas vezes até bruxarias e coisas dessa natureza. E até mesmo os problemas do dia a dia, vamos assim dizer. E sem a presença do Espírito de Deus, muitas vezes fica difícil contornar a coisa. Mas quando se tem a sabedoria de Deus, então agindo pela palavra e na oração, o Espírito de Deus trabalha. Queridos, famílias são destruídas porque não há quem busque a Deus para que o Espírito de Deus ali trabalhe. É necessário dedicar um tempo a Deus. O entendimento da palavra de Deus vai fazer toda a diferença no dia a dia. Olha, se lida no dia a dia com pessoas tão sem compreensão, sem mansidão. Muitas vezes pessoas, literalmente problemáticas. Tem uma publicação da OMS, da Organização Mundial da Saúde, foi publicada no ano passado, em 2017, dizendo que até 2020, 1/3 da população no mundo sofreria de depressão e de outros transtornos, de outros problemas causadores de transtornos. E nós estamos vendo essa realidade. Por quê? O vazio interior, a necessidade de conhecer Deus, a necessidade de buscar a Deus. É preciso buscar o conhecimento de Deus. A Bíblia Sagrada é aberta, agora é necessário se unir ao corpo de Cristo e com direção, não é assim, vamos dizer, a reboque, não é? Recebo que não é assim. É preciso saber, é isso que está escrito, realmente Deus fala isso, isso é importante. Então nós temos estudo bíblico às quartas-feiras, quarta é dia de escola bíblica. E chegou agora o momento da oração. Ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, como é bom ter o Senhor, o conhecimento da Tua palavra, pois um pouquinho do Senhor, Pai, é a luz do céu na nossa vida. Como diz o salmista, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. E certamente quem anda em caminhos iluminados não tropeça, não cai. Pai, nós agradecemos. Hoje nós ouvimos e o Senhor nos mostrando. Pai, nós agradecemos sim pela Tua luz que nos ilumina. Por isso nós não aceitamos as obras das trevas, que causam dores e sofrimentos ao ser humano,
pois sabemos que o Senhor enviou Jesus para que Jesus sofresse no Calvário em nosso lugar. E como o Senhor diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pai Celestial, nós damos graças de todo o nosso coração pelo conhecimento da verdade. E pedimos agora, opera, Senhor. Opera, Senhor. Senhor Deus, toca a vida de cada um, toca também, Senhor, o seu ser em espírito, alma e corpo, do alto da cabeça até a planta dos pés. Senhor, manifeste o teu poder. Senhor Deus, cremos em milagres, pelo teu poder, pelo teu Santo Espírito, pois a tua palavra é viva. Sabendo que Jesus lá no Calvário, ele sofreu e agonizou, Senhor, com dores, Senhor, carregando a maldição em si mesmo. E como está escrito, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, carregou as enfermidades. Jesus, toca agora, arranca essa dor, essas dores na coluna, essas dores reumáticas, essas dores nas juntas. Senhor, opera, passa com o teu poder para desinflamar, sim, tirar toda a inflamação, Senhor, toda infecção, tumor, caroço. Jesus, arranca tudo isso, porque o Senhor hoje opera como operou no passado, e o Senhor opera em espírito. E nós sabemos, Senhor, que a palavra do Senhor é viva e eficaz. Jesus, retira essas dores de cabeça, essas perturbações, esses sentimentos, Senhor, de angústia, de depressão. Senhor, essa cadeia de depressão, essa prisão tenebrosa. Tira, Senhor, tira desse coração todo o mal. Ajuda, Senhor. Nosso Deus, cremos nisso. Pai, opera com o teu poder. E se está alguém, Senhor Deus, vitimado pelas bruxarias, pela magia, Senhor, pela força maligna da inveja, do olho grande, Jesus, quebra todo esse jugo, despedaça essas cadeias e dizemos agora em nome de Jesus que o mal saia dessa vida, que deixe esse corpo e não volte mais, nunca mais, em nome de Jesus. Pai Celestial, nós agradecemos a tua bênção, o refrigério que só o Senhor concede, a tua paz. Nosso Deus, em nome de Jesus, muito obrigada. Agradecemos pela tua bênção, agradecemos pelo teu zelo, pela tua mão poderosa que guarda e sustenta. Agradecemos, Pai, muito obrigada. Amém e graças a Deus. Bem, agora é crer. Oramos, pedimos, invocamos o poder, né? Foi feita a oração da fé para expulsar o mal. Agora vamos crer, porque esses são os princípios básicos das Escrituras. Jesus diz claramente, vamos lá, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Queridos, quarta-feira temos escola bíblica. O que diz a Bíblia é exatamente isso. Vamos entender? Vamos compreender? Deus se agrada de aparências religiosas. Nós vimos hoje que Ele procura lá dentro do coração, não é verdade? Então, e muita gente diz assim, para vencer nesse mundo tem que ter muita visibilidade. Importante é estar diante dos olhos de Deus. Ele é quem exalta. Busca de Deus e você vai vencer. Amém? Então, amanhã nós temos programa, agora quarta-feira, quem nos ouve pela Rádio Metropolitana, segunda a sexta, das 22 às 23 horas. Muita paz no seu coração, quarta escola bíblica e até lá. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor. Escola Bíblica, às quartas, 7, 14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá. Telefone 2147-9647.